senhor falou do repensar o país, acho essa uma questão chave. Aí o senhor fez referência à questão da elite brasileira. Em certo momento da história, do século XX brasileiro, eu não sei se é um exagero, mas nós tínhamos uma elite econômica, política, comprometida com o país. Por exemplo, vamos pegar um industrial, o senhor estava falando de empresário, pegar o Roberto Simples, alguém que tem um extremo compromisso com o país, que pensou até historicamente, escreveu até sobre história, e por aí foi. O que aconteceu, em que momento será, eu sei que é complexo isso, em que essa elite passou a ter um comportamento, não sei se eu estou correto, é uma pergunta, é uma indagação que eu estou fazendo agora com base nas questões que o senhor falou, que lembra um pouco um personagem lá do Primo Basílio, do Ecer de Queiroz, o Visconde Reinaldo, que saía de Paris, ia a Lisboa, chegava de óculos escuros porque odiava Portugal, pedia sempre um novo terremoto em Lisboa, tudo era ruim em Portugal e voltava para Paris. Só que ele vivia em Paris muito bem graças aos recursos provenientes de Portugal. Quer dizer, então havia um absoluto descumprimento dele com a vida em Portugal, né? E ficava muito bem lá em Paris. Em que momento essa elite, porque eu pegando um trecho do que o senhor falou, ela se descola do destino do país e opta, por exemplo, por morar nos Estados Unidos ou morar na Europa e não tem mais aquele compromisso de pertencimento, nessa noção de que todos nós fazemos parte desse país, desde o rico, mais rico, o rico mais menos, até o pobre, o super pobre. Que momento nós perdemos isso? Olha, eu aqui tenho, pegando o seu gancho e lembrar a grande figura que foi o Roberto Simples, mas eu tenho que fazer uma crítica a ele também. Ele queria manter um crescimento acelerado no Brasil, a industrialização do Brasil, mas ele se esqueceu de fazer uma conta muito simples. O Brasil sempre quis crescer com o capital estatal, né? Mercado era uma palavra, era um palavrão, né? Queria crescer com o capital estatal. Pois bem, acontece que nós estamos vendo até hoje que as contas do orçamento mal fecham. Quer dizer, para dizer, essa é a arrecadação, esse é o gasto. Até hoje, nós temos dificuldade em fazer essa operação tão simples. Agora, me explique como é que um país pode crescer até chegar a ser um país decente, uma potênciazinha respeitável, se ele insiste em usar só capital estatal e tecnocratas e não abre para o capital estrangeiro e usa mais o capital brasileiro. Isso é pão, queijo, queijo. O Edmar Baixo, nosso grande professor de economia, o pai do real, tem um estudo maravilhoso em que ele mostra que os países que desde a Segunda Guerra conseguiram pular do atraso completo para o nível de país desenvolvido, vamos dizer uma Coreia do Sul, por exemplo, Austrália, esses países abriram a economia. Quer dizer, passaram a vender mais e a comprar mais. Se você não compra, você não vende. Isso é uma economia fechada. Nós sempre quisemos ter uma economia fechada. Bom, mas se você não abre, se você não compra, você também não vende. E com isso você fica com uma economia nacionalista, né? Esperando que o setor público tenha um superávit capaz de ser transformado em investimento para que a indústria cresça. Muito bem. Isso posto, veja bem, a indústria brasileira chegou a representar 27% do produto total. Hoje representa 11%. Então, esses números são aterradores. Por que aconteceu isso? Bom, porque só com superávit público que não existe, você não pode crescer, né? Então, as figuras, as lideranças são admiráveis, mas se você não cair na real de que o Brasil não pode manter um setor estatal do tamanho que tem, é impossível. Gostando ou não do palavrão liberal, é preciso privatizar e criar um mercado mais pujante. Sem isso é impossível, é simplesmente impossível. E nós já deveríamos estar fazendo isso como sequência
como consequência do plano real do Fernando Henrique, quando estabilizou a economia e a inflação deixou de nos atormentar, nós já devíamos ter engrenado uma terceira num programa de reestruturação da relação entre o Estado e o setor privado, dando mais espaço ao setor privado, atrapalhando menos e dando mais incentivos, uma estrutura tributária mais correta, adequada, etc. Tivéssemos feito isso há 22 anos atrás, quando o Lula assumiu, nós já estaríamos em outro patamar, sem a menor dúvida. Do jeito que está, quer dizer, o Lula não passa um dia sem xingar o setor privado, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ficar nesse lugar. Nós estamos crescendo, em média, aí, vamos dizer, 2,5%, máximo 3%, 2,5% ao ano o produto. Bom, crescendo nesse ritmo, nós vamos levar uma geração inteira, quer dizer, quase 30 anos, para dobrar esse PIB per capita, entende? O que já é uma mediocridade. Eu estou falando de uma geração inteira, entende? Nós estamos tendo essa crise agora, que é meramente orçamentária, é briga de Congresso, mas daqui a 15 anos nós vamos ter uma muito mais grave, porque nós não estamos criando um mercado privado, investidores privados que tragam tecnologia, entende, que sejam de fato empreendedores, gente que quer ver o país crescer rapidamente. A razão é essa, não há outra. Eu me lembrei também de uma música do Chico Buarque, Carolina. A Carolina, o tempo passou na janela e só Carolina não viu, né? Então mais nós não vimos. Nós não vimos. Agora, professor, nós estamos numa encalacrada, numa linguagem mais popular. De um lado, nós temos uma elite que não consegue ser elite, no sentido de ser elite dirigente. Os partidos políticos não conseguem se construir ideologicamente como partidos políticos, são ajuntamentos, né? Numa linguagem mais vulgar. Não são partidos no sentido clássico daquilo que nós aprendemos. Nós temos uma parte do eleitorado, o senhor mesmo apontou, que vive uma situação econômica gravíssima, que luta pela sobrevivência, luta pela alimentação do amanhã, e olha lá se vai conseguir. Numa escolaridade muito baixa, que leva uma baixíssima qualificação da força de trabalho, no momento que o mundo passa pelas mais radicais transformações do mundo do trabalho da história, no menor espaço de tempo. Bem, como é que nós ficamos então? Olha, eu acho que há vários caminhos, mas o meu predileto é o seguinte: em vez de política ser um palavrão, vamos tornar uma palavra séria. Eu estou começando uma espécie de uma pequena escola para discutir, ensinar, eu vou perder um pouco aqui a modéstia, política, discutir política séria. É claro que as universidades fazem isso muito bem do ponto de vista curricular, você tem que começar em algum lugar. Então as universidades começam, Aristóteles, Platão, etc., né? Ensinam a fazer pesquisa, de opinião. Tudo bem, isso é necessário e as universidades fazem isso muito bem. Mas eu estou falando de uma coisa muito mais séria. O que é política? Por que nós nos encalacramos dessa maneira? Né? Nós temos que ir fundo na questão, quer dizer, cada cidadão razoavelmente alfabetizado, vamos dizer, metade do bacharelado na universidade, a pós-graduação, e os profissionais já estabelecidos, mas que já esqueceram grande parte do que aprenderam. Só para te dar um exemplo, é uma conta muito interessante que eu gosto de fazer. Você se lembra daqueles 4 anos fatídicos, quando os militares queriam vetar a posse do Jango? Sim. Não é? Tentaram, aí ficou vai, não vai. Foi só para lembrar quem nos acompanha, foi em 1961. Foi a crise, 64. Foi a crise de renúncia de 25 de agosto do presidente Jânio Quadros. O vice-presidente estava no exterior numa viagem oficial. Legitimamente eleito, embora não
pertencessem à mesma chapa, porque assim era a Constituição. Lembrar quem nos acompanha, foi a característica da Constituição de 46. Você votava para prefeito e para vice, separado, não tinha chapa, governador e vice, presidente e vice, porque na composição do presidente João Goulart, candidato a vice pela segunda vez, tinha sido vice de Juscelino Kubitschek, era o Marechal Lott, né? Era o candidato. Então, só lembrar. E aí começamos uma grave crise que foi até o final de março, abril de 1964, uma crise política gravíssima. Que quase nos levou a uma guerra civil. Perfeito. Né? Veja, então, quando o Jango, que era o vice legitimamente eleito dentro das regras da época, que não o obrigavam a estar no partido do presidente eleito, ele estava em viagem oficial à China. Quando o Janio renunciou, imaginando que o povo ia levá-lo de volta nos ombros ao palácio, os militares, então, os 3 comandos militares, disseram que ele será preso no momento em que pisar no solo brasileiro. Bom, nós estamos falando de uma coisa séria, né? Muito séria. Então, conversa para lá, conversa para cá. Mesmo os militares, embora percebendo que aquilo podia nos levar a uma guerra civil muito séria. O Brizola, lá no Rio Grande do Sul, levantou a brigada militar do Rio Grande do Sul, que era muito forte. Então, aquilo foi indo e o Jango não tinha como assumir o poder e finalmente o Jango aceitou assumir numa fórmula supostamente parlamentarista, que de parlamentarismo não tinha nada, só para assumir. Agora, até a pedra da minha rua sabe que o Jango assumiu já com o plano de, no dia seguinte, começar a sabotar o sistema, né, para, uma hora qualquer, antecipar o plebiscito previsto para 1965. Exato. E aí, então, assumir a presidência na plenitude dos poderes. Bem, você está falando de um momento absolutamente crucial na história do Brasil. Eu vou concluir a minha peroração. Uma pessoa que naquela época tivesse... uma pessoa que tenha hoje 30 anos não sabe desses acontecimentos. Não era nascida ainda, né? Não era nascida. O que tinha 80 anos sabe, mas já esqueceu o que foi, quem falou, sabe por que deu aquela confusão toda, por que não foram no feijão com arroz, como diz o Maílson, né? Cumpre o que está escrito, como no jogo do bicho, cumpre o que está escrito. Põe o sujeito da presidência, estamos conversados. Aquilo não teria acontecido. O resultado daquilo foi uma quase guerra civil, entende? E no final do período Jango, uma inflação de 80% ao mês, sem correção monetária, coisa que é impensável, né? Ou seja, foi um trauma terrível que as pessoas no Brasil desconhecem, porque os muito jovens não sabem, os muito velhos já se esqueceram. Então, quando eu falo, eu quero ensinar, eu quero, na verdade, lembrar as pessoas coisas que elas, de fato, sabem, mas precisam ter aquecida a memória para que elas vejam que uma crise política, uma pancadaria, uma guerra em alguma região acontece muito mais facilmente do que elas imaginam.